3 anos após o anúncio oficial, aproxima-se finalmente o grande dia. A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é esta sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, hora de Portugal continental. Pela primeira vez na história, o espetáculo não terá lugar num estádio. Será ao longo do Rio Sena, perante mais de 300 mil espectadores. Mais de 10 mil atletas de 206 delegações vão desfilar a bordo de cerca de 100 barcos, num espetáculo que vai durar quase 4 horas. Uma organização meticulosa que exigiu mais de 3 anos de preparação. O tempo em Paris ou o caudal do Sena não vão ser obstáculos. Os organizadores insistem que estão preparados para qualquer cenário. La parade et la cérémonie vont très très bien se passer, il n'y a aucun sujet là-dessus. Si le débit montait d'un tout petit peu, aucun problème là non plus, on adaptera juste la vitesse. On passerait par exemple de 9 km/h à 10 km/h, voilà, mais aucun problème là-dessus. Um espetáculo liderado pelo ator e realizador Thomas Joly. Ele trabalhou ao lado de dramaturgos, coreógrafos e historiadores para imaginar uma cerimónia extravagante. Em destaque a história, a arte e a cultura de França, acompanhadas por 12 pinturas. Ce qui nous a inspiré évidemment pour écrire, c'est évidemment la France, évidemment le grand catalogue de la France, que ce soit dans son patrimoine, que ce soit aussi dans sa culture qui est riche depuis des siècles. Et Paris et ce parcours qui aussi borde des monuments parisiens qui sont riches de culture et d'histoire. Le Louvre, pour en citer un seul qui est connu dans le monde entier, le plus visité des musées du monde. Donc voilà, ça a été ça notre source d'inspiration. A Grécia será a primeira a chegar, como é tradição. Para a delegação francesa está reservado o último barco. Os artistas estão no segredo dos deuses, mas há nomes grandes que têm sido associados ao espetáculo. Céline Dion, Lady Gaga e a estrela franco-maliana Aya Nakamura. A União Europeia está a perder credibilidade devido à sua posição em relação a Gaza, afirmam juristas e políticos. Enquanto Israel continua a bombardear o enclave palestiniano de Gaza, com o número de mortos de civis, em particular de crianças, a aumentar, a União Europeia é acusada de ser seletiva na defesa do direito internacional, uma vez que nunca sancionou Israel pela sua ofensiva na faixa de Gaza. Israel iniciou a sua ofensiva em outubro, depois de um ataque terrorista do Hamas ter matado mais de 1.200 israelitas e raptado mais de 250 pessoas. O governo israelita está agora a ser investigado por crimes de genocídio, extermínio e fome. I think on Gaza, the EU has scored a very transparent and dramatic fail in terms of being able to assert that it has been the upholder of international law, of the rule of law, that there is any semblance even of consistency in its position. And I think it has lost a lot of ground in the global majority, global south. We remember during the first year of the Ukraine war that there was a lot of talk about, why isn't the rest of the world more with us? How do we get that global floating vote? I don't think anyone even thinks in those terms anymore, because the approach towards Gaza, led by President Ursula von der Leyen, has made that claim impossible. Parecer recente do Tribunal Internacional de Justiça diz que a ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental por Israel é ilegal e que o país deve acabar com os colonatos. Have to be true to ourselves, to our own principles. We say all the time the rule of law, international law, humanitarian law, protection of human rights. These principles are universal, and they apply to the South China Sea, as well as to Ukraine and to the Middle East. You cannot have a selective understanding of what are the rulings or the opinions of the International Court. EU foreign policy requires unanimous decision-making, so even if a majority of EU member states wanted to apply sanctions against Israel for alleged breaches of international law, it would require all countries to support it. The EU therefore has limited influence when it comes to the Middle East. However, there is a consensus on the need for a two-state solution for a lasting peace and a ceasefire in Gaza. Shona Murray, Euronews, Brussels.
As escolas na Dinamarca estão a experimentar entrar 1 hora mais tarde para melhorar a aprendizagem e bem-estar dos alunos, numa altura em que a saúde mental é uma das preocupações. Så det hele startede egentlig med, at jeg selv læste Chris McDonalds bog, Ikke til forhandling. Og der læste jeg om unge menneskers trivsel i forhold til søvn. Og så tænkte jeg, i skolerne i Danmark møder vi altid klokken 8. Hvorfor gør vi det? Os especialistas alertam também para o facto dos adolescentes terem ritmo circadiano diferente dos adultos. When we wake up, we release cortisol before we wake up. It's a stress hormone to wake us up and to make us ready for the day. And that release happens later in teenagers. De acordo com as autoridades de saúde dinamarquesas, os adolescentes devem dormir 8 a 10 horas por dia, mas quase 60% dos jovens de 15 anos dormem menos do que isso. Man ligger og vender og drejer sig i lang tid, måske en time eller to, og ikke kunne falde i søvn. Men når vi så går en time senere i seng, så synes jeg også, at man får bedre søvnkvalitet, og man falder også hurtigere i søvn. A iniciativa de adiar a hora de entrada dos estudantes espalhou-se pelo país nos últimos 2 anos e atualmente são cerca de 20 as escolas com o novo horário. The thrives of the children are very good, and the energy in the class for the first lesson now is much better than it was before. I really like the new school start because you can sleep in longer, and I'm not more concentrated in school, and I can learn more. Apesar das aulas iniciarem mais tarde, não devem por isso terminar mais tarde. We actually see that many schools, they make this happen. They find the hours, they mess around a little bit with the schedule, and it can happen. Contudo, existem ainda poucos dados sobre as consequências a longo prazo. My concern is that a lot happened to the technological development and social media and stuff, and we actually don't know whether the effects will last for a longer period of time. About 7 municipalities in Denmark are currently engaged in active discussions about supporting schools in trying later school start times. However, there remains a back-and-forth debate between implementing changes based on existing scientific evidence and supporting new experiments that could provide further insights. O Ministério do Interior francês agradeceu à Bélgica depois de as autoridades terem efetuado 14 rusgas em todo o país e detido 7 pessoas. O Ministério Público belga declarou que todas as pessoas em causa são suspeitas de participar nas atividades de um grupo terrorista. As rusgas aconteceram exatamente um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Na operação de segurança para a cerimónia de abertura participam 450 mil polícias de 44 países. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas em incêndios em 3 armazéns de fogo de artifício no oeste da Bulgária. Foi registada uma primeira explosão quinta-feira por volta das 18h30. O fogo propagou-se a 2 armazéns vizinhos. O sistema de alerta público da Bulgária emitiu um aviso de perigo devido ao risco de novas possíveis explosões. As equipas de bombeiros foram enviadas para a zona, mas tiveram de esperar que o perigo de novas explosões diminuísse antes de começarem a combater o incêndio. Os Países Baixos estão a apostar na energia das marés. 2 empresas, a Equinox e a Seacurrent, receberam mais de 2 milhões de euros financiamento para desenvolverem tecnologias para transformar as correntes marítimas em eletricidade e para tornarem estes projetos rentáveis. A ilha de Ameland, nos Países Baixos, vai ser a primeira região a beneficiar destes projetos. De Kite die gaat ongeveer voor 600 woningen elektriciteit opwekken. Dat is Holm of Nes, het zijn onze 2 grootste dorpen. En hopelijk volgen er meer in de toekomst. Mas para tornar a energia das marés rentável, é preciso construir um parque inteiro no fundo do mar. Uma perspectiva que preocupa os ambientalistas. De reden daarvoor is dat het al heel druk op de Waddenzee is. We weten niet wat voor effecten dit heeft op de natuur onder andere. En dan zouden andere zaken toch moeten verschuiven, zodat er ruimte voor zou komen. Os primeiros resultados vão surgir ainda este ano.
Gli occhi del mondo sono puntati sulla capitale olimpica e sulla Francia che da 7 anni si preparano per accogliere le Olimpiadi. Parigi 2024 vuole stupire, vuole andare oltre i limiti, ma a che prezzo? Sono venuta a Parigi per fare luce sulle zone d'ombra di questa grande festa dello sport. Les Jeux ont été pour la ville un très gros accélérateur. Ce qu'on aurait mis peut-être 10 ou 15 ans à faire, on a réussi à le faire en 4 ou 5 ans. Ça nous a permis de transformer certains quartiers. On a engagé des gros travaux d'aménagement et d'infrastructure. Les installations sont obsolètes puisque la plupart des installations sportives en Seine-Saint-Denis ont entre 40 et 50 ans d'âge. On a 16 installations pour 10 000 habitants, alors que la moyenne au niveau Île-de-France est de 25 et la moyenne au niveau national est de 50.